abriu o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abriu o nosso coração. Então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Esteja também em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós. Amado povo de Deus, estamos no último domingo, no penúltimo domingo, no último domingo
do mês de setembro, no último domingo. Nosso domingo já será 1º de outubro. Então, nesse domingo, último domingo de setembro, a igreja celebra o Dia da Bíblia. A Bíblia é uma das 3 revelações que a igreja utiliza para fundamentar a sua doutrina, a sua espiritualidade e todo o compêndio catequético à disposição de todo cristão católico. E para celebrar este dia da Bíblia, a igreja traz para nós esta passagem do Evangelho de São Mateus, uma belíssima catequese que Jesus faz diretamente aos seus discípulos. No Evangelho, a gente percebe que quando Jesus ele fala diretamente aos discípulos, ele utiliza um método um pouco diferenciado quando ele está dialogando, conversando com os fariseus, os escribas, os anciãos, e as demais autoridades religiosas daquela sociedade judaica. Mas aqui Jesus está falando diretamente para aqueles que entendem. Ele está falando para um público específico. Ele está falando para aqueles que abraçaram a fé, para aqueles que estavam caminhando com Jesus, e para que os discípulos entendessem a dinâmica do reino, como deve ser a comunidade, como deve ser a convivência entre eles na comunidade. Então, Jesus conta-lhes esta parábola, lembrando que, naquela época, a maioria das pessoas que seguiam Jesus, que tinham tempo, disponibilidade para ouvir Jesus, a maioria das pessoas eram analfabetas. Logo, Jesus precisava encontrar um modo para que ele pudesse evangelizar, e conscientizar aquelas pessoas. E um dos métodos era justamente as parábolas, porque o ouvinte, após ouvir a parábola, quem ouvia com atenção, a pessoa iria acompanhando o pensamento, a colocação do mestre, e a pessoa tomava uma decisão. Mesmo sem saber ler, mas pela capacidade de ouvir, de prestar atenção, a pessoa dizia: o mestre quer dizer com essa história esse ponto. É nesse ponto que eu devo tomar a minha decisão. Então Jesus conta a história que era comum naquela época. Os grandes latifundiários, os grandes proprietários que tinham vinha, era comum o plantio de vinha, de figueiras, uvas, naquela região geográfica. E assim como é comum nos interiores o plantio do coqueiro, do cajueiro, da roça, e quem tem uma grande quantidade de terra precisa contratar pessoas para ali limpar, podar, para que aquelas árvores, aquelas plantas que foram plantadas produzem bons frutos, e a pessoa tira o sustento daquele plantio roçado ou do cercado. Então era comum, naquela época, nas praças, haver vários homens, várias pessoas que vendiam. Não eram pessoas vagabundas, eram pessoas que estavam lá à espera de alguém que chegasse, de algum latifundiário ou de algum dono da vinha, alguém que os contratasse. Então, a pessoa, por isso que ele ia várias horas, de madrugada, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas e às 5 horas da tarde.
Lembrando que para o povo judeu, ele conta o dia do pôr do sol ao outro. Então, quando o sol se põe, aquele dia já termina. Por isso que ele fala às 5 horas da tarde, a última hora, né? Das 5 até as 6 horas, é o horário em que o sol está se preparando para, de descansar. E ali fazia, antes do pôr do sol, se fazia o pagamento dos trabalhadores. Claro que aqui Jesus ele acrescenta algo. Ele disse que, na sua história, ele disse que o dono da vinha pagou. Ele fez uma ordem, ele começou a pagar primeiro os últimos, que haviam sido contratados às 5 horas, e pagou por último os primeiros que tinham sido contratados de madrugada. Mas ele pagou todos por iguais, dando a cada um uma moeda de prata. Então foi uma decisão que ele tomou. Isso mostra que a generosidade, a compaixão daquele dono da vinha, daquele patrão. Porém, todavia, sempre, como também entre nós ainda há pessoas que têm estes sentimentos, estas posturas, essas atitudes, os primeiros, porque trabalharam mais, suportaram o calor, o cansaço, a fadiga, se alegraram. Primeiramente se alegraram, porque aquele patrão, aos últimos, tinha dado uma moeda de prata. Então, eles achavam que eles iriam receber mais do que uma moeda. Mas o combinado era uma moeda. O patrão foi justo. Então, quando chegou a vez deles, eles receberam o que foi combinado com eles, eles começaram a murmurar. E aí aquele patrão não deixou passar despercebido aquele mal entendido. Então ele vai dizer: olha, eu não fui injusto com vocês. Vocês estavam lá de madrugada, sentados, esperando que alguém lhes desse a oportunidade. Eu tenho uma vinha, eu estava precisando de alguém, eu estava precisando de vocês, vocês vieram, nós combinamos o pagamento de uma moeda de prata aqui. Agradeço a vocês, por vocês terem passado o dia todo no calor do sol, no cansaço, na fadiga, mas está aqui, é justo. Nós combinamos uma moeda de prata e vocês aceitaram. Por que vocês estão resmungando? Porque eu fui bom, porque estou sendo bom, porque eu quero ser também generoso para com este, trabalhar só uma hora, não é nem cansado. Estão fatigados, mas a vinha é minha. Se eu tenho condições de ser bom, eu não vou ser mesquinho. E aí, aqui para a interpretação pastoral. O patrão da vinha, quem é? É Deus, meu povo. É Deus. Quem é a vinha? A vinha é a paróquia, é a comunidade, é a pastoral, é o movimento, é o serviço. Resumindo, é a igreja. Só que a história diz que o patrão tinha uma vinha. Logo, quem é de pastoral, quem é de movimento, quem é de serviço, quem é de comunidade, quem é de paróquia, nós não somos os donos nem as donas. Tomemos consciência disso. Nós somos aqueles que o patrão, no caso de Deus, chamou e nos confiou. Não importa se o Senhor te chamou no ventre de tua mãe, não importa se você está há 40, 30, 20 anos, ou se você está aqui desde o princípio da primeira pedra. Agradeça a Deus pela sua perseverança, pelo seu sim, pela sua coragem de continuar na vinha. Mas nós não podemos, quem já chegou primeiro, não pode ver quem está chegando por último como um obstáculo. Mas tem que se alegrar. Por isso a importância da catequese.
pelo nosso bispo emérito, Dom Benedito. Eu digo porque eu passei por essa experiência. O Dom Benedito, no dia da Crisma, ele quase no final, antes da bênção, ele fazia este desafio, este chamado: jovens crismados, quem de vocês se identifica e quer participar da PJ, Pastoral da Juventude, daqueles crismados que se identificavam com a Pastoral da Juventude, se levantavam, iam até o presbitério, se apresentavam ao bispo, diziam o nome e ali se comprometia. Aí o bispo dizia: vocês crismados, quem se identifica com a catequese? E eu me lembro que na época, na minha crise, eu me levantei de onde eu estava e fui até o Dom Benedito, disse meu nome e disse que eu queria ser catequista. Então, a partir da minha crise, desde os meus 15 anos, eu tomei a decisão de servir a igreja. E já haviam pessoas muito antes de mim, os meus mestres, os meus catequistas, e depois de mim vieram todos os outros. Então nós devemos nos alegrar, quem nos recebe, quem tem a paciência de nos ensinar, de nos educar, porque quando nós iniciamos nosso trabalho pastoral, a gente fica um pouco perdido. Às vezes a pessoa quer até ajudar, mas às vezes se acha perdido. Então é preciso que os trabalhadores, os colaboradores, os discípulos, as discípulas, quem já está bem antes vivendo a caminhada do Evangelho, se alegra porque está chegando. E eu dizia lá na Lagoinha: meu povo, aqui fala que está da inveja, que isso acontece porque a inveja é uma condição psicológica. Mas nós devemos trabalhar, porque na minha concepção, se há outras pessoas, tudo bem, mas na minha concepção, somente duas pessoas são insubstituíveis para nós. No caso, o pai e a mãe. E de fato nós não podemos ser gerados por duas mães, nem por dois pais. Nós fomos gerados por uma mãe e por um pai. Então são duas pessoas que nós não podemos substituir. E assim também quem é pai e mãe, quando perde um filho, não pode substituir aquele filho que se perdeu, que faleceu. Mas no serviço pastoral, no serviço missionário, todos nós somos substituíveis. O Papa é substituível. Quando o Papa falece, os cardeais se reúnem ali, escolhem um novo Papa. Quando o bispo completa 35 anos, ele renuncia ao poder da diocese. Quando os padres, de acordo com a decisão do bispo, completam um determinado tempo na paróquia, o bispo nos transfere. Ou seja, todos nós somos substituíveis. Por quê? É preciso compreender isto. Porque às vezes, quando nós achamos que somos insubstituíveis, nós atrofiamos a pastoral, nós atrofiamos o movimento, nós atrofiamos o serviço. E comum às vezes a pessoa diz: não, se eu sair da pastoral, não tem quem faça como eu fiz. Se eu sair do movimento, acaba. Ora, pode ser que sim. Se o movimento for apenas uma ação humana, claro que irá acabar, como muitos acabaram. Mas se aquele movimento, aquela pastoral, for fruto da graça do Espírito Santo, não acabará. Nem que a pessoa caia fora, nem que a pessoa diga: olha, se eu sair, a pastoral vai acabar. E aí todos que um exemplo. Gamaliel, que vocês conhecem a história, que quando Sinédrio estava ali querendo acabar com a comunidade dos apóstolos, já haviam matado Jesus, mas a persistência dos apóstolos estava incomodando o Sinédrio. Então o Sinédrio se reúne, decidem também perseguir os discípulos, as discípulas de Jesus. E Gamaliel diz: homens, prestem atenção,
tomada de decisão que vocês estão refletindo. Se que estes homens, ou seja, que estas pessoas, os que o seguidores do Nazareno, se os que eles estão fazendo for simplesmente um movimento político, um movimento humano, não vos preocupeis com eles. Mas cedo ou mais tarde, esse movimento irá se diluir, deixará de existir como muitos já deixaram. Porém, se o que estes homens, estas mulheres, se o que eles estão fazendo for a ação de Deus, cuidado para vocês não se colocarem em luta contra Deus. Então, a vinha do Senhor é a igreja. Por isso Jesus disse a Pedro, como nós também sabemos, Pedro, me amas mais do que estes? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que foi que Jesus disse para Pedro? Jesus disse, Pedro, cuida das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos, não. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Então, o Santo Padre, os nossos bispos, nós padres, vocês leis e leis, nós somos esses colaboradores da vinha. Somos nós, e nós devemos estar preparados pelo nosso testemunho de vida, pela nossa fé, convidar outros que estão aí, né, na sociedade. Há muitas pessoas que podem estar no começo. Outro evento que eu me recordo, né, quando acontecia, geralmente, digo porque toda a minha vida pastoral foi na paróquia Jesus Cristo Redentor, Eduardo Violete, Tapipoca. Sempre no início do ano a gente abria, uma convite para a comunidade, que era a formação dos veteranos e dos novos catequistas. A gente dizia, quem de vocês, jovens, adolescentes, adultos, que se identificam com criança, com adolescente, que tem paciência, que gostam de ensinar, que no coração de vocês sinto desejo de ser catequista, a paróquia está promovendo um encontro de formação para os veteranos, para os nossos catequistas, no dia tal, para tal, local tal. E sempre tinha alguém novato. Sempre tinha alguém que vinha. Então, se a igreja não faz um convite, não tem como a pessoa ela se despertar. Porque a igreja precisa dizer que há espaço para todos. A igreja precisa que há espaço para quem quer cantar, porque um dia os cantores cansam. Os padres vão envelhecer também, vão falecendo como uns já faleceram. Então é preciso que os jovens descobrem aqueles que têm o Espírito Santo, Deus concedeu dom, a vocação para o sacerdócio. Não tenha medo de fazer experiência. As famílias são importantes, mas o pai e a mãe também envelhecem, um dia envelhecer, um dia falecer. Então é preciso que os jovens, as jovens, os rapazes e as moças entendam que são chamados para a vida matrimonial, entendam o quanto se é belo a vida matrimonial. E tudo isso, meu povo, são as pastorais, os movimentos, pelo testemunho, que se dá, que se transmite, é que vamos chamando, motivando outras pessoas a estar aqui conosco. E a gente agradece a Deus pelos que já se foram, Quantos irmãos, quantos familiares de vocês, quantos conhecidos de vocês, quantos catequistas, os mais velhos, todos nós que vamos catequizar, ninguém chegou, recebeu um sacramento, a não ser pelas mãos de alguém que nos introduziu, alguém que nos catequizou, mas muitos já faleceram. Mas a vinha continua. A vinha precisa de colaboradores.
como um dia que todos nós, se for, né, da bondade do Senhor Deus, da sua misericórdia, um dia todos nós iremos para a glória. Mas outros estarão aqui fazendo o que hoje é da nossa responsabilidade. Então a vinha nunca será abandonada, porque o dono da vinha, como diz aqui o refrão do Salmo, né? O dono da vinha está perto de nós, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Então rezemos nesse domingo, dia da Bíblia, em agradecimento a Deus por Ele ter nos chamado, também agradecimento a cada um de nós pela disponibilidade, né, que nós temos em servir, e vocês que estão à frente, os que têm, né, receber a responsabilidade pelos seus pais, ou pela paróquia, a responsabilidade de serem as lideranças, não se opõem jamais a quem está com aquela pastoral, com aquele movimento, com aquele serviço. Se a pessoa vem para somar, receba. Nós não devemos ficar com ciúme porque alguém está melhor do que eu, porque alguém é mais carismático que eu, não. Cada pessoa tem sua beleza, cada pessoa tem sua importância, cada pessoa é importante para Deus. É importante que a pessoa tenha a disponibilidade de colaborar, porque se tem 100 pessoas fazendo um trabalho, se tem 10 pessoas que fazem um trabalho, aquelas 10 pessoas irão se cansar mais facilmente. Mas se chegam 90 pessoas para ajudar aquelas 10 pessoas, aquelas 10 pessoas irão se sentir renovadas espiritualmente, né? Mentalmente. Então, quando a pessoa vem para acrescentar, para somar, para tornar mais belo um trabalho que já existe, então nós devemos agradecer. Não vamos fechar as portas da igreja, né? Exemplo, Chiquinho é um sacristão, mas ele não pode fechar a porta da igreja, embora ele tenha uma enorme igreja, né? Mas ele não pode fechar a porta da igreja para ninguém. Assim que é da Pascom, que é da Catequese, que é da SCC, da João de Maria e das demais pastorais. Se a pessoa veio com a intenção de ajudar, receba. Claro, devidamente, com as recomendações, com todo aquele processo de formação que a igreja, né, propõe para cada um de nós. Então peçamos ao Senhor nesta noite, em gratidão a Ele, por Ele ter se revelado a nós, por Ele ter nascido no ventre de Maria, Maria que é a arca da nova aliança, aquela que gera o Salvador da humanidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, todo diabo de Israel, os filhos dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus Pai as preces